social. Só esperar a Sara vir aí e a gente já dá o início. A ideia do ato, pessoal, é a gente colher inscrições. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser representar alguma entidade, é só falar com a gente, que a gente inscreve e tal. E quem quiser pedir a fala também, mesmo sem ser em nome de nenhuma entidade, também não tem problema. O ato é livre, o ato é aberto. A ideia é a gente se manifestar. Aqui no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, aqui na Barra Funda, o ato dos trabalhadores do judiciário, advogados, em defesa da justiça do trabalho, que Bolsonaro quer acabar, contra a nova reforma trabalhista, a nova MP 801, então, e contra a reforma da Previdência. Estão começando o ato aqui. É importante acompanhar todas as movimentações dos movimentos sociais, dos sindicatos, contra a reforma da Previdência. Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, na qual às 6 horas da tarde, já está na nossa página. Estamos aqui em nome do inclusive o convite do Boulos. O Povo Sem Medo promove o ato contra a ditadura militar, contra a ditadura no MASP. Dia 4 de janeiro, o governador Bolsonaro fez algumas falas bem infelizes com relação à justiça do trabalho, de que iria extinguir. E em questão de 2, 3 semanas, o pessoal se organizou, as entidades da advocacia, da magistratura e dos servidores, e aí a gente criou um movimento em defesa da justiça do trabalho. Naquele período cumpriu o seu papel. Felizmente o governo parou de falar da justiça do trabalho e dos direitos trabalhistas, porém já passou agora mais de um semestre, e nesse segundo semestre vários ataques estão se desenhando para os trabalhadores, para os servidores, para os advogados, para a magistratura. Esse ato, a gente chama ele de ato pela democracia, em defesa da justiça do trabalho e da previdência social. E além disso tem outras pautas em comum também no nosso ato aqui, que diz respeito à justiça do trabalho, à reforma da previdência, a PEC 108, uma PEC gravíssima que desregulariza os conselhos profissionais, atacando em cheio a OAB. A gente tem a resolução também do CNJ, que o pessoal tem chamado de resolução da mordaça, que é um grave ataque à liberdade de expressão da magistratura. Temos os ataques aos direitos trabalhistas, a MP 881, enfim. A grande verdade, pessoal, é que nesse segundo semestre são vários ataques se desenhando para nós, trabalhadores, servidores, advogados, magistrados, e vamos ter que nos reunir, nos unificar, nos juntar para resistir. No caso de nós, servidores, a gente também tem graves ataques no que diz respeito à nossa estabilidade, com o PLS 116, e também a incorporações de vários anos, direito adquirido corre risco. Então a gente está vivendo um momento de insegurança jurídica plena. O segundo semestre começa hoje. Eu espero que cada vez mais estejamos unidos contra esse governo, contra esse Congresso, que tem apenas uma intenção: retirar direito dos trabalhadores, e infelizmente a gente vê uma implosão do nosso país. Indígenas sendo exterminados, a gente está vivendo praticamente um período de genocídio como há muitos séculos a gente não vivenciava, e por isso que cada vez mais é necessário ir para as lutas, ir para as ruas, nos unirmos, para não sermos cada vez mais achatados do jeito que o governo está querendo. Beleza? Eu vou passar aqui para a Sara. Muito obrigado. Eu sou Sara Raquim, sou a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também integrante do Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho. No dia 21 de janeiro, no começo do ano, todos se lembram que nós fizemos aqui uma manifestação com milhares de pessoas aqui, aqui à frente do nosso Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Inclusive abraçamos o fórum, mais de 4.000 pessoas, porque houve uma fala direta do presidente da República quanto à extinção da Justiça do Trabalho. Então todos se alarmaram e aqui estiveram. Hoje nós vivemos um momento pior do que aquele, porque da mesma forma que ele disse que não extinguiria
o Ministério do Trabalho retrocedeu quando das eleições e no primeiro dia extinguiu o nosso Ministério do Trabalho, um dos pilares do nosso Estado democrático de direito. Estamos na hora do almoço, só para lembrar. Pode haver uma movimentação também para resgatar aquela fala de extinção da Justiça do Trabalho. E nós sabemos que a extinção da Justiça do Trabalho, o deputado, o doutor Jordani, o doutor Antônio Carlos, Henrique, Gantos, Fábio, Cláudio, Luzia, Fale, doutora Patrícia, ela pode se dar de forma direta, numa canetada, que não aconteceu, mas ela pode se dar de forma ainda pior, que é fulminando a essência da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho. É o que pretende a SMP 881, que entre aspas, se diz mini reforma trabalhista, que é um escárnio, é tão ruim, tão predatória, tão degradante, tão indecente, quanto foi a indevidamente denominada reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Nós sabemos que o direito do trabalho está umbilicalmente interligado com a salvaguarda da Previdência Social. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho são as relações de trabalho que custeiam a Previdência Social. Nós sabemos que quando aumenta o número de acidentes de trabalho por conta da precarização e desvalorização do trabalho, aumenta o número de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais e a Previdência Social acaba por ser onerada. Então, esse discurso que se fomenta de crescimento econômico e não de desenvolvimento econômico, que são duas coisas totalmente diferentes, porque o desenvolvimento econômico, ele acolhe o cidadão, ele salvaguarda a educação, o trabalho digno, não é o trabalho análogo ao de escravo, não é, doutor Jordani, que nós sabemos muito bem, é o que a Constituição resguarda, é o trabalho digno. Então, esse momento é ainda mais grave do que o do dia 21 de janeiro. Porque se ele não pode fazer isso numa canetada, ele pretende fazer isso de forma dissimulada, através de MPs, e fulminando e abatendo o que nós temos de mais legítimo, de mais de relevo, que é a Justiça do Trabalho, que é um pilar do nosso Estado democrático de direito e é protegido pela nossa Constituição cidadã. Então, eu quero dar um chacoalhão, gente, na comunidade jurídica. Estamos aqui servidores, advogadas, advogados, magistrados. Vamos nos unir. Quando se pretende fragilizar entidades como a nossa OAB, bater na OAB Federal, acabar com a anuidade, com a contribuição da nossa entidade, se pretende o quê? Fragilizar um poder forte, uma força, que nós sabemos que não é a nossa OAB, né? Nós somos mais de 1.200.000 advogados no país. A nossa OAB Federal, as nossas subseções, as nossas seccionais, elas têm que ser valorizadas. E não cabe aqui cisões internas, é o que querem. Este momento é de estarmos juntos, porque senão todos nós iremos sucumbir. É esse chamado que eu quero fazer. Vamos acordar e vamos estar juntos para defender, no mínimo, o direito e a justiça do trabalho e a cidadania. Agora eu vou chamar o Dr. Fale, que é quem esteve conosco e foi um dos fundadores aqui do MDJT, que é o Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho. Nosso presidente da Mata 2, um guerreiro muito corajoso, porque quando ele está aqui, e quando está aqui o Dr. Francisco Jordani, nosso desembargador ouvidor do TRT 15, ele também está num ato de coragem, porque a lei da mordaça quer impedir até que eles compartilhem, não é poste, compartilhem uma notícia de Facebook. Isso é um escárnio à liberdade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado pela presença nesse pequeno ato,
mas é um ato de conscientização. O ato que todos nós temos que prestar atenção do que vem acontecendo na nossa República Federativa do Brasil. A primeira coisa é o desrespeito aos direitos do cidadão no que diz respeito à Previdência Social. Esse ato aqui foi chamado porque não somente nós, funcionários e servidores públicos, não tivemos oportunidade de negociar em pé de igualdade ou com o equilíbrio que a democracia exige. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eles nos recebem, ouvem, mas não querem nem saber, porque tudo já está encomendado. Tudo já está encomendado. É importante que todo mundo saiba disso. Parece que somente o movimento de rua é que poderá movimentar no sentido de mudar isso. E para esses trabalhadores de baixa renda, a reforma da Previdência Social pode representar a morte, do jeito que está sendo feita, do jeito que está sendo elaborada, significa redução muito grande de todos os direitos sociais. Nós temos que estar atentos a isso. Não se trata só de uma questão do funcionalismo público, de novo, que também faz a contribuição há muito tempo, inclusive quando inativo, continua contribuindo para o sistema previdenciário. E o que estão querendo nesse momento é falar, agora a regra é outra, se vire como puder. E isso sofrerá mais ainda o cidadão comum. O segundo ponto que trouxe esse ato aqui de grande importância diz respeito à PEC 108 de 2019. É um ataque claro aos conselhos profissionais. Já acabaram com os sindicatos, agora querem acabar os conselhos profissionais. E dentro deles, nós temos o principal para o nosso sistema de justiça, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil representa um Estado democrático de direito. Ele representa, essa instituição representa que não só existe acusadores e julgadores, existe também quem faça a defesa do cidadão, sendo qualquer motivo que for. Ela precisa defender o processo, devido processo legal. Ela precisa defender o contraditório, a ampla defesa. São direitos civis de liberdade. Isso é que representa a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós da magistratura, posso aqui dizer para o Gantos, que está representando aqui a OAB também, para todos os colegas advogados, sabemos da importância dessa instituição, porque o ponto comum que nós temos no exato momento que significa isso na nossa democracia, é muito importante que nós estejamos todos juntos, servidores, magistrados e advogados, pelo sistema de justiça brasileiro. O Poder Judiciário precisa de todos nós, inclusive dessa grande instituição que é indispensável à administração da justiça. E por fim, senhores, gostaria de falar sobre a resolução da mordaça do CNJ. Eu já pude escrever isso semana passada, saiu publicado no Estado de São Paulo. Eles poderiam, para modernizar e trazer o Poder Judiciário ao século XXI, discutir as eleições diretas nos tribunais, garantindo que todos os membros da magistratura pudessem votar e transformar o Poder Judiciário num órgão imparcial. Eles poderiam discutir a unificação da carreira, porque não sei se os senhores sabem, mas são meia dúzia de estados que ganham penduricalhos que não aguentam mais, que a população não suporta mais, e todos nós temos que nos envergonhar por eles. Isso que eles deveriam mexer, na unificação da carreira, e não simplesmente falar em liberdade de expressão da magistratura. E por fim, o acesso aos tribunais superiores. O acesso aos tribunais superiores que é clamado pela população brasileira para tornar o Poder Judiciário um órgão imparcial, que é isso a sua função, deixar de questões políticas e passar a um órgão judicial imparcial. Não, eles preferiram abrir uma lei, melhor dizendo, uma resolução, que está sendo tratada em bastidores,
se não fossem alguns corajosos lá dentro levantar a mão e falar assim: não será feito ao modo Brasil. Se não fosse isso, passaria como tudo está sendo passado nessa república intratorada. Mas alguns corajosos conseguiram suspender aquilo e divulgar, e nós tivemos acesso a essa minuta. E essa minuta, senhores, representa uma grande facada na democracia brasileira, porque o que eles querem é que determinadas pessoas falem em Brasília e o resto da magistratura fique calada, fique em silêncio, sob pena de perder o seu cargo. Isso é um perigosíssimo para o cidadão, porque quando nós falamos do totalitarismo contemporâneo, não existe totalitarismo contemporâneo que não tenha a aquiescência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário sempre está junto com o Poder Totalitário. Então nós precisamos sim, num momento nebuloso da nossa República, que a liberdade de expressão possa, na verdade, se enaltecer. Que todas as pessoas, um possa ser controlador do outro, ainda mesmo membros do próprio poder. Precisamos que essas pessoas que estão aqui na base da magistratura, que conversam com o cidadão, que ouve as dificuldades, eles precisam sim ter a liberdade de falar num contexto de cidadania, o que também pretende para o Poder Judiciário. Então essa resolução da mordaça que o CNJ encomenda, com todo respeito a quem está fazendo isso, quer calar a magistratura, quer calar para que eles possam depois encaminhar o que for, sem ninguém falar nada, sem nenhum dos seus membros poder levantar a mão. Por isso, senhores, congrego a todos e agradeço tanto a advocacia, tanto aos servidores, de estarem juntos nesse ponto, que é um ponto solidário de vocês com a magistratura, porque no fundo, vocês estão solidários às liberdades civis de toda a cidadania e de nossa Constituição Federal. Muito obrigado a todos, senhor. O doutor Francisco Giordani, nosso desembargador, veio de Campinas com um horário muito apertado, está com a gente, está conosco desde as 8 horas da manhã, premido pelo tempo, e ele tem um recado da maior importância. Por favor, doutor Giordani. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a organização desse evento, tanto a Sara, os servidores que atuaram. Quero cumprimentar o Farley pelas palavras dele e iniciar a minha rápida intervenção, primeiramente falando sobre a advocacia, porque meu pai foi advogado, minha irmã é advogada, está cheio de advogados na minha família. O único que se deu mal fui eu, né? O resto todo mundo se deu bem, né? E eu já tive a oportunidade uma vez de falar para a Sara, um daqueles italianos que a gente estudava, que o tempo me faz esquecer, dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Eu não me lembro qual que é dos italianos, mas era um italiano. Eu digo mais, senhores, todos presentes aqui, o advogado é o primeiro juiz da cidadania, e é isso que está sendo mexido, e é contra isso que nós temos que nos insurgir. Já que estamos num Estado democrático de direito, podemos falar que isso não se coaduna com o propósito do nosso Estado, é claro, e isso não é ofender ninguém, não é nada, é uma posição de quem é um operador do direito, certo? Eu estava lembrando agora, enquanto eu estava aguardando, eu li um livro daquele escritor Mia Couto, o angolano, e o Mia Couto, no livro dele, se não me engano, é Terra Sonâmbula, numa dada altura, ele fala o seguinte, né, pela voz de um personagem: coitada, o dia de hoje, para ela, é muito pior que o anteontem. É para isso que nós estamos aqui, para que o dia de hoje e o amanhã dos trabalhadores não sejam muito piores
do que foram até agora em matéria de proteção. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Não tirar a proteção já minguada, que faz tempo que ela vem sendo minguada, diminuída, do trabalhador. E aqui eu me lembro de uma coisa: entre as funções do judiciário, todo mundo fala, o judiciário, função de pacificação social, função da harmonia social, mas ele tem uma outra. Ele tem uma outra também. Por quê? Como se pensa, se mostra. O que a sociedade julga a respeito de uma parcela dos seus integrantes. Ou seja, e agora vou além do judiciário, né? Os poderes, todos os poderes, quem elabora a legislação, ele está, ao elaborar a legislação, mostrando o que ele pensa do ser humano. Essa função também é do direito, porque o direito denuncia o que em determinada época aquela sociedade pensa a respeito dos seus trabalhadores. E eu acho que nós não devemos deixar para os que vierem a constatação de que há uma absoluta indiferença social para aquele que depende do seu trabalho. E mais, nós temos que considerar o seguinte: quem interpreta, meus amigos, se revela. A interpretação é um ato de revelação. Cada um de nós diz o que é, como é, quais são os seus valores, quando ele interpreta. Não vamos, ao interpretar, assinar embaixo a nossa indiferença, tal qual outros segmentos da sociedade, para com aquele que trabalha. Porque se nós formos fazer isso, se nós formos assinar embaixo isso, chegará um momento que nem os trabalhadores vão se interessar pela justiça do trabalho. Percebe? Nem os trabalhadores. Pensarão eles: o que adianta essa justiça? E essa justiça sairá num tom menor, com uma conceituação pequena. O que adianta essa justiça para nós? Até hoje ela adiantou muito, e eu tenho certeza que ela tem espaço para adiantar muito mais, mas não com esse desenho aqui. Nós temos que batalhar para que a Constituição seja respeitada. Não adianta, já estou acabando, e não adianta vir com aquela história que aquele dispositivo permite isso. Porque, como diz o professor Eros Grau, não se interpreta a Constituição em fatias, em tiras. Nós temos que ver qual o projeto constitucional, o que a Constituição quis para o trabalho e o trabalhador, a centralidade que a Constituição outorgou ao trabalho e ao trabalhador, que não pode ser, por vias transversas, desrespeitada. Nós não aprendemos nos bancos da faculdade que o que não se pode diretamente, você também não pode dar a volta? Nós aprendemos isso. Então não é possível. Então vamos respeitar a Constituição. E outra coisa, nós temos que respeitar as convenções e os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Se a gente nem quiser pensar na Constituição, que já é um equívoco, mas vamos deixar por um momento a Constituição de lado,
Os tratados e as convenções internacionais proíbem isso que está sendo feito aqui. E o Brasil assinou. Então vejam, há espaço para a atuação do judiciário trabalhista, dos operadores do direito. E aliás, para finalizar, além da questão do advogado ser o primeiro juiz da cidadania, o advogado vai ser as instituições de classe da advocacia, né, e os sindicatos também, né, serão os garantes da justiça do trabalho, porque sozinha a justiça do trabalho não tem como segurar esse tufão que vem aí. Nós vamos embora, mas eu acredito piamente que os segmentos da sociedade que estão aqui representados unirão as mãos para impedir que isso aconteça. E olha que eu não estou falando por mim, porque eu já tenho até idade para me aposentar, mas eu avisei os meus colegas, não a Patrícia nem o Falho, porque eu sou de outro regional, mas eu avisei os meus colegas, não se contentem porque eu não vou me aposentar, porque eu quero ver a todos envolvidos em prol da nossa justiça do trabalho, que significa estar em prol do povo trabalhador do nosso país, do Brasil. Muito obrigado e desculpem se eu demorei. O doutor Giordani foi muito incisivo nessa questão dos tratados, da observância dos tratados e das convenções internacionais, porque isso nos permite criar uma jurisprudência de baixo para cima, que é muito mais importante, porque começa da primeira instância daquele juiz que tem o contato com o trabalhador. Nós temos duas autoridades de importância aqui, que é o doutor Antônio Carlos da CONACAT, presidente da CONACAT, que está com horário premido, e o doutor Gantos, Guilherme Gantos, que está representando a AB São Paulo, que está com horário premido também, por conta de uma audiência. Então, por favor, doutor Gantos. Obrigado, Sara. Boa tarde a todos os presentes, senhoras e senhores, autoridades. Antes de eu avançar, o Dr. Giordani referiu o jurista italiano, que é o Francesco Carnelucci, que dizia exatamente essa triagem que é feita pelo advogado. Recentemente eu tive a oportunidade de representar a Ordem dos Advogados do Brasil na posse dos 100 magistrados egressos do concurso único que deu posse a esse volume grande de magistrados, e neste encontro eu fiz uma referência a Martin Luther King, que dizia: não é o grito que me assusta, é o silêncio dos inocentes que me assusta. E é esse silêncio que é cúmplice dessas barbaridades que nós estamos enfrentando, que nós devemos combater. Senhoras e senhores, é hora de deixarmos de fora quaisquer diferenças que possam existir. Deixar de fora quaisquer rusgas do dia a dia. Servidores que se encontram com advogados e por vezes têm diferenças momentâneas, magistrados com servidores e os advogados. É hora de deixarmos de fora qualquer destas rugas, porque são nestas brechas que o nosso algoz tem se posicionado. É buscando esses espaços que por vezes deixamos nós de preencher, que eles estão ganhando o espaço deles. Estão sendo posicionadas amarras estratégicas. Vejam que estas amarras vêm sendo colocadas desde o tempo em que se intentou a reforma trabalhista. A resistência em nome do trabalhador vem das entidades, sobretudo das entidades sindicais. O que é que fizeram? Amarra dos sindicatos. E aqui eu chamo a atenção dos senhores por um fato importante. Talvez as entidades sindicais, as federações, as centrais tenham se olvidado com o canto da sereia, enganados de que seriam contemplados com uma medida provisória que voltaria o direito à cobrança das contribuições sindicais, se omitiram um momento importante
para a resistência. Não vamos cometer este engano. Chega de dar mole para que estas exigências venham nos amordaçar. A PEC 108, no primeiro momento em que se afirmou que atingiria os conselhos, incluindo a ordem, por movimento de resistência dos advogados, sobreveio uma sinalização: não, a ordem vai ficar de fora. Isso não significa que nós, advogados, vamos ficar calados pelos demais absurdos que estão lá, porque na hora H eles vão incluir a ordem dos advogados, como fizeram com os sindicatos. Senhoras e senhores, todos temos afazeres e eu não quero tomar mais o tempo dos senhores que estão aqui. Há outras autoridades importantes com mensagens relevantes a transmitir às senhoras e senhores, mas eu não posso encerrar a minha fala dizendo que os sindicatos já foram atingidos, a ordem dos advogados está às vésperas de ser atingida e a magistratura está também a ponto de ganhar um grande muro de contato com a sociedade, que são as suas manifestações na imprensa, nas redes sociais. É por essa razão que eu conclamo a todos, indistintamente, servidores, advogados, juízes, a sociedade civil, para que não desviemos os nossos olhares para evitarmos que outros absurdos se propaguem e ganhem corpo. Eu não defendo aqui nenhum extremismo, mas defendo o Estado democrático de direito instituído no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Campos. Queria chamar aqui o Dr. Antônio Carlos, representando a CONACAT, Confederação das Carreiras Típicas de Estado. Boa. Epa. Muito boa tarde a todos, boa tarde, doutora Sara, doutor Farley, todos os organizadores, doutora Patrícia, deputado Janazzi, todas as autoridades e todos os presentes. A gente está trazendo aqui, amigos, a solidariedade na luta pela preservação da justiça do trabalho, a solidariedade das carreiras típicas de Estado. Esse é o papel que estamos cumprindo hoje aqui. E lembrando o seguinte, me remete o que está acontecendo a um domingo, tem gente que nem aguenta mais eu contar essa história, mas a um domingo de fevereiro agora, em que numa das brigas entre o presidente da República e o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia virou para a imprensa num domingo de fevereiro e falou assim: não precisamos do governo para nada. Nós vamos fazer as reformas independentemente do governo. O que isso significa, amigos? Significa que não se trata nem mais de questão de governo, não se trata mais da questão do partido A ou do partido B. Existe o Congresso Nacional perdeu a sua principal virtude, qual seja a pluralidade, de estar ali, bem ou mal, representados todos os segmentos sociais. E hoje o que nós assistimos é um predomínio de determinados segmentos que faz com que nós estejamos vendo esse trator passando por cima de todos nós. O que está acontecendo é extremamente grave, independentemente de questões político-partidárias, ideológicas. Está em curso o desmonte das estruturas sociais, das redes de proteção da sociedade. E o pior, como bem disse o Farley agora há pouco, que esse ritmo vai ser alucinante. Eles querem aprovar agora, neste segundo semestre, o maior número de reformas para não enfrentar nada no ano que vem, né? O deputado com certeza vai falar com muito mais propriedade sobre isso.
eles querem aprovar todas as reformas agora nesse próximo semestre. O que eu quero dizer, amigos, nós precisaremos de uma enorme conscientização, de falarmos. Eu sei que hoje o Brasil está dividido. Quando você toma uma posição A é porque você é radical de direita, ou B porque você é radical de esquerda. Nós temos que abandonar esses radicalismos e trabalharmos por uma solução de Brasil e brecar urgentemente essa destruição das redes sociais, que passa agora pela reforma da Previdência e pelo fim da Justiça do Trabalho. Sucesso a todos nós. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos, que tem sido muito aguerrido, uma força assim, incansável nas nossas lutas. E agora eu vou passar a palavra para o nosso deputado estadual, o doutor Gianazzi, agradecendo desde já pela sua presença, que é da máxima importância aqui para nós. Boa tarde a todos e a todas. Vim aqui trazer o nosso apoio e nos associar também a esse grande movimento de defesa da justiça do trabalho, que está sendo feito aqui por servidores do judiciário, por operadores do direito, por representantes e setores da magistratura. Agora, é muito importante também que fique muito claro que a defesa da justiça do trabalho tem que ser feita também pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores, porque a justiça do trabalho é um patrimônio do povo brasileiro, é uma conquista histórica, e sobretudo no momento como esse. Nós estamos vivendo um momento de ataques sistemáticos à Constituição Federal de 88. Eu diria que nós estamos vivendo uma desconstituinte, estão atacando frontalmente direitos que nós conquistamos na Constituição de 88, com muito sangue, com muito suor, com muita luta dos trabalhadores, quando nós saímos de um regime de exceção de 21 anos de ditadura empresarial militar. Então fazer essa luta hoje é muito importante, né? Porque nós não podemos aceitar esse desmonte dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. É uma situação extremamente difícil, mas há reação. E hoje é um dia de reação aqui no Fórum da Barra Funda, né? Com vocês mobilizados, com as entidades mobilizadas, e nós vamos avançar com esse movimento, fazendo um trabalho, sobretudo, de mobilização da população. A população tem que saber que sem justiça do trabalho, ela perde seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários e automaticamente sociais também. Então contem com o nosso total apoio para fazer esse enfrentamento contra o desmonte do Brasil, contra o desmonte dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, né? E contra também o desmonte das outras áreas que estão em curso no Brasil, da educação pública, da saúde pública. O Paulo Guedes, o ministro do Bolsonaro, já anunciou recentemente que pretende também apresentar uma PEC fazendo a desvinculação das verbas obrigatórias nessas áreas, da educação, da saúde. Ele já começou os cortes nessas áreas, sobretudo na educação. E termino aqui a minha fala, a minha intervenção, convidando vocês a participar do dia 13 de um grande ato em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, que também está sendo desmontada, não só do ponto de vista do ensino superior, mas também do ponto de vista da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino técnico e tecnológico. Esses cortes que foram feitos pelo governo federal, cortes criminosos, já afetam a educação básica brasileira. O transporte escolar está sendo cortado, a merenda escolar está sendo cortada em várias redes de ensino, porque não há mais os repasses do governo federal. Então, dia 13, nós estaremos nas ruas em todo o Brasil, na parte da tarde, fazendo essa mobilização em defesa da educação. E parabéns pela mobilização de vocês aqui, os servidores. Parabenizo vocês aqui na pessoa da Sara e do Henrique. Um abraço, vamos juntos até a vitória, pessoal. Muito obrigada, deputado. Agora eu gostaria de trazer aqui uma grande liderança feminina
porque com essas reformas, né, que eu cunhei de demolitórias, na verdade, a meu ver, né, quem são as maiores vítimas? São as servidoras, são as magistradas, somos nós, advogados, são as trabalhadoras. As mulheres, mais uma vez, estão pagando essa conta. E nós temos aqui uma liderança da maior importância e representatividade, que é a diretora da ANAMATRA, a nossa doutora Patrícia de Almeida Ramos. Boa tarde a todos e todas. Um imenso orgulho estar aqui nesse movimento, com tantas lideranças aqui importantes. Para mim, eu parabenizo pela fala de todo mundo, que cada um falou um pouquinho sobre o momento que a gente está passando. Primeiro, eu gostaria de que todos refletissem o que está acontecendo com a gente. Se a gente for ver a pauta que está sendo colocada para a mobilização, são a PEC da Previdência, mordaça dos juízes, a extinção dos conselhos. Para quem é interessante o fim das instituições? É óbvio que para entidades que têm intenções de poder questionáveis. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Essas lideranças têm a responsabilidade de chamar os seus, em tese, liderados para que propaguem o desmonte que está acontecendo para a sociedade. O que mais me preocupa é o silêncio que o Dr. Gantz falou da sociedade. Muitas coisas estão sendo feitas a portas fechadas e todo mundo está avalizando, está tudo ótimo, porque vamos esperar quantos meses que nós temos que dar tempo ao tempo. De tempo em tempo, a gente vai sendo atropelado. Na calada da noite, vamos discutir a reforma, ela é aprovada, acabando com muita coisa, direitos trabalhistas, com os sindicatos. Depois vem uma reforma da Previdência que, sob aspecto de acabar com todos os privilégios das carreiras públicas, de moralizar a questão da Previdência, também está acabando. Quem vai mais sofrer é o povo que está aí, que não sabe o que está acontecendo. Na realidade, se passa, vende um peixe, mas a história é completamente outra. Daí nós vemos, para quem interessa encastelar os juízes, para quem interessa encastelar o Poder Judiciário, que já tinha saído dessa história de que precisa se mostrar justamente para a sociedade para que possa efetivamente fazer a justiça. Tirar os juízes das mídias sociais significa calar os juízes. E para quem interessa o judiciário calado? Essas questões elas têm que ser feitas pontualmente para todo mundo, para que nós servamos de propagadores para a sociedade do que está acontecendo. É muito importante que isso aconteça. Com relação, mais uma vez, à mordaça, não há uma preocupação propriamente dita com a segurança dos magistrados. A intenção é punição, efetivamente, para acabar. E o que dizer sobre a questão da OAB? Não tem nem o que se falar. A demonstração de total desrespeito com a OAB já foi evidente na semana passada e a gente não pode aceitar isso calado. Com a queda das instituições, acaba o Estado Democrático de Direito. Então é extremamente importante que a gente una forças e, como o Dr. Antônio Carlos fala, não só para refletir, mas também para agir, porque unindo as entidades, unindo todo mundo, a gente forma um contra-ataque ao que está acontecendo. Então essa mobilização é extremamente importante, cada vez mais pessoas aderindo, melhor será o futuro, porque temos que acordar. E se efetivamente esse prognóstico de segundo semestre ser o trator total, que começa hoje, oficialmente, né, o Congresso já está lá, todo mundo já está lá correndo para tentar minimizar um pouquinho, que pese o mês de julho também ter sido bastante corrido, o apoio de todos, a participação e efetivamente a ação de cada um é extremamente importante. A conscientização da sociedade, eu acredito que é o que nós precisamos lutar para que, fazendo um contraponto, possamos vencer essa fase infeliz e extremamente nefasta que a gente está passando. Então a ANAMATRA está aqui, representa a ANAMATRA, presidente Noêmia, sempre à frente de defesa das instituições e, mais uma vez, com a força de entrincheirar aqui, de estar na trincheira da luta em prol da democracia. Muito obrigada. Beleza, obrigado, doutora Patrícia. Pessoal, só lembrando, a gente tem aqui, enquanto entidades, tem mais 4 entidades inscritas, mas as falas estão abertas. Se alguém quiser falar,
só pedir inscrição, a gente escreve aqui para poder contribuir no debate. Queria chamar aqui Tiago Duarte, diretor da OJustra e da FENAJUF. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, primeiramente, recentemente, nos últimos 10 dias, teve um ato aqui que houve até uma nota pública das entidades que compõem o Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho com relação à diligência de uma colega oficial de justiça que foi agredida a socos na hora da diligência. E aí fazendo aqui um lembrete, né, uma solidariedade à colega, esse momento que ela passou e agradecendo também as entidades que assinaram essa nota de solidariedade à colega. E, enfim, estamos pensando passos para a segurança do dia a dia do oficial, então deixando aqui o registro. Sobre esse nosso ato, eu acho que a importância dele, eu queria destacar a chamada, né, em defesa da democracia e da justiça do trabalho. A democracia é um conceito que, para a nossa geração, que já chegou com o processo de redemocratização, que já conhece alguns conceitos e algumas liberdades, que a gente, de uma certa forma, naturaliza. Mas gerações anteriores do Brasil, temos aqui o Tacal, que é uma geração que lutou contra a ditadura militar, uma salva de palmas ao Tacal, que esteve na frente da resistência da ditadura militar. A democracia, ela é um conceito que cotidianamente a gente precisa revisitar, sob pena de a gente olhar para trás e não se reconhecer mais enquanto país, enquanto instituição. A resolução da mordaça, a medida provisória que tentou descapitalizar os sindicatos e outras medidas, mesmo os anúncios do presidente com relação a torturadores, agora recentemente ao presidente da OAB, na verdade ele ataca uma instituição, mas ele ataca toda uma memória daqueles e daquelas que lutaram contra a ditadura militar. Então eu acho que é um ato em defesa da democracia, é um ato contextualizado, está dentro da conjuntura. A gente não pode abrir mão disso sob pena de as iniciativas associativas e sindicais estarem sob risco no próximo período. E a defesa da justiça do trabalho, a gente vê que tem uma relação direta com esse processo de redemocratização do país, a estruturação da justiça do trabalho nos últimos anos, o papel que ela representa, né? A gente não quer uma justiça do trabalho formal, a gente quer uma justiça do trabalho que reivindique o direito do trabalho histórico, né? O seu papel não só de pacificação, mas de garantidor dos direitos dos trabalhadores. Então o Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho foi criado lá no começo do ano, em resposta a uma fala do presidente da República, mas ele é permanente. A gente não pode se acostumar com o esvaziamento desse órgão da Justiça do Trabalho. Os nossos empregos estão em riscos também, mas o sentido histórico do direito do trabalho também está em risco, e é por isso que a gente está aqui hoje. É isso, obrigado. Obrigada, Tiago. É importante dizer que a advocacia e a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo subscreveu essa nota contra a violência a uma mulher, a uma oficial no exercício do seu mister, a uma servidora, porque isso atinge a todos nós, mulheres, advogadas, advogados, a nossa justiça do trabalho. Não só porque na prática impossibilitaria, né, a execução dos nossos processos se todos os oficiais fossem submetidos a esse risco, não é verdade? Como também porque ofende a dignidade da mulher e da cidadania. E agora, então conte com a nossa solidariedade e com a nossa força sempre, viu? Na verdade nós somos um sistema, né, Dr. Fallen? Servidores, juízes, advogadas e advogados têm que estar juntos para que nós possamos, então, seguir adiante. E, nesse sentido, eu gostaria de chamar o nosso presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, o Dr. Fábio, que também sempre esteve conosco na luta, inclusive integrante já quando da fundação do nosso Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Muitos já falaram, eu só queria colocar alguns registros históricos, acho que os advogados antigos vão lembrar. A Justiça do Trabalho
foi a que mais resistiu ao governo militar. Quando eu falo justiça do trabalho, eu falo advogados, juízes, servidores, ou seja, todo o sistema da justiça do trabalho. Ela continuou, ela não se curvou, ela fez justiça social nos piores momentos do nosso país. Lembro que na época da construção desse prédio, quando o prédio já estava pronto, com todos os problemas que tivemos, o governo na época queria entregar esse prédio para o correio, para outras autarquias, mas não para a justiça do trabalho. Nós advogados, a OAB, os sindicatos dos advogados, juntamente com as associações de juízes do trabalho, com o Tribunal do TRT da 2ª Região, fomos a Brasília e lutamos e mostramos aos deputados que esse prédio era do trabalhador, era da justiça do trabalho. Agora eles não querem tirar o prédio, não. Eles querem acabar com o direito do trabalho, eles querem acabar com o direito do trabalhador, eles estão incentivando a informalidade. Ora, se há informalidade na relação de trabalho, para que vai existir previdência? Para que vai existir a justiça do trabalho? Mas nós estamos aqui novamente, nós vamos resistir. Hoje estamos aqui servidores, as associações dos advogados, a magistratura, estaremos juntos novamente, vamos estar em Brasília semana que vem e vamos lutar. Fomos contra a reforma trabalhista, fomos contra a reforma da Previdência, somos contra a medida provisória 881, contra a lei da mordaça e vamos continuar essa luta em defesa do direito do trabalho, porque sem direito do trabalho não há justiça do trabalho. Obrigada, presidente Fábio. Peço um pouco mais da atenção de vocês, porque nós temos mais 3, 4 pessoas, autoridades importantes para falar. Esse é um recado da maior importância. Nós estamos aqui com a ABRAT, nós temos o Sindicato dos Advogados, com os servidores, o Fabiano, que é o diretor do Sintrajude e também da FENAJUF. Fabiano, por favor. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Fabiano, como a doutora Sara comentou. Eu sou um dos diretores do Sintrajude, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, e da FENAJUF, que é a Federação Nacional também dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Bom, a gente mais uma vez está reunido em torno desse tema da defesa da justiça do trabalho, numa importante movimentação com articulação conjunta tanto dos trabalhadores aqui, dos servidores, quanto dos magistrados e dos advogados. E nesse momento é muito importante que a gente se preocupe em compreender a movimentação que acontece avançando sobre a justiça do trabalho. A gente observa um debate que relativiza todos os direitos dos trabalhadores e, nesse sentido, minimiza a importância da justiça do trabalho, mas a gente precisa entender o porquê dessa movimentação está acontecendo agora. E é muito importante que a gente compreenda que a gente passa por uma crise profunda hoje no país e, na verdade, no mundo. É uma crise que, na verdade, envolve todo o sistema capitalista, que hoje tem subordinado ao capitalismo financeiro, inclusive todo o capitalismo produtivo. Isso vem gerando uma crise. Aqui no Brasil, nós temos um sistema de dívida pública que consome quase metade do orçamento da União. E isso não é debatido, isso não é questionado. Discute-se uma reforma da Previdência que vai retirar o direito de milhões de trabalhadores, o seu direito à aposentadoria, para privilegiar um sistema gerador de dívida pública. A gente precisa compreender que isso está no cerne do problema que a gente passa hoje. Porque, nesse sentido, é preciso, dentro da lógica capitalista, resgatar a atratividade dos investimentos no sistema produtivo. E isso se busca fazer com a retirada dos direitos. Então, quando se fala numa reforma trabalhista, se fala basicamente o seguinte: olha, eu sei que a dívida pública é muito atrativa para se investir, mas a gente quer que vocês invistam também aqui na economia produtiva. E aí, faça uma reforma trabalhista que se retira direitos e não resolve o problema.
né? Inclusive, a mesma lógica é agora apresentada para a reforma trabalhista. E essa mesma lógica questiona a existência da justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho, para os investidores, ela é vista como um risco. Claro que ela só é um risco na medida que os direitos dos trabalhadores são sistematicamente descumpridos. Então, a gente precisa compreender que essa movimentação permeia toda essa discussão. É a lógica da Emenda Constitucional 95, que questiona, inclusive, a existência dos serviços públicos, mais uma vez, para privilegiar um sistema de dívida pública. Isso é o que acontece hoje no país. E é muito importante que, ao compreender isso, a gente entenda que a gente precisa realmente questionar essa lógica. O que precisaria estar sendo discutido por todos nós aqui, por todos os cidadãos, é o sistema de dívida pública, e não os direitos dos trabalhadores, não a previdência, não o direito à aposentadoria, não o acesso à justiça do trabalho, como está sendo, infelizmente, a discussão que está nos sendo colocada. E essa é uma lógica que nós precisamos enfrentar desde já, porque se essa lógica avança, amanhã são outros direitos que vão ser retirados. Então vai se começar a discutir o direito às férias, o direito a 13º, o direito a fundo de garantia, e daqui a pouco vai se discutir o salário mínimo. E quando a gente for ver, as pessoas estão trabalhando para receber um pãozinho no final do dia. E isso pode parecer um exagero dito agora, mas essa é a lógica que está se avançando sobre os trabalhadores. E nós precisamos questioná-la agora, compreendendo o que está por trás. Por fim, eu só queria, eu acho que é muito importante a gente fazer uma pontuação, porque existe um problema que de fato permeou a aprovação da reforma trabalhista, né? Existe de fato uma movimentação por parte de algumas das centrais sindicais e de muitas entidades sindicais em defesa, buscando negociar o imposto sindical lá naquela ocasião. Agora, inclusive, não é diferente. A gente está vendo uma tramitação de uma reforma da Previdência com a omissão de muitas entidades que deveriam estar tomando a frente de uma grande organização. E, mais uma vez, agora se fala num projeto de reestruturação do sindicalismo do Brasil. Isso não pode ser moeda de troca. É importante, inclusive, enfatizar que o Sintrajude, que é a entidade representativa dos servidores aqui, sempre foi contrária à lógica do imposto sindical, por acreditar que um sindicato se constrói com a adesão voluntária dos trabalhadores, que acreditam realmente no trabalho que está sendo feito pela entidade. E nesse sentido, inclusive, a gente conclama todos os servidores aqui presentes a se filiarem voluntariamente ao sindicato, para construirmos um sindicato forte, independente e que esteja à altura do momento que a gente passa agora, dos desafios que a gente precisa enfrentar, que são gravíssimos e que avançam sobre os trabalhadores de uma forma absurdamente cruel. E a gente precisa realmente estar organizados. É importantíssima essa articulação que acontece aqui hoje entre entidades representativas não só dos servidores, mas também da magistratura, da advocacia, e a gente precisa que todos os trabalhadores que vêm aqui nesse prédio buscar seus direitos, ter seus direitos defendidos e assegurados, estejam envolvidos nessa luta, porque essa luta é de todo o povo brasileiro, pois é de todo o povo brasileiro que se busca retirar direitos nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Fabiano trouxe aqui uma questão da maior importância. Eu ontem também fui suspensa do Facebook, porque postei uma fala de um presidente de um banco, quer dizer, não falei nada, eu só postei o que ele disse, né? E porque ele está comemorando o crescimento do desemprego. Ele disse, não sou eu, entre aspas, quando tem fator de produção sobrando tanto, significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias. Isso deixa a situação macroeconômica do Brasil tão boa quanto nunca vi na minha carreira. Tudo isso que me faz ser otimista no curto e médio prazo. É um presidente de um grande banco, disse, não estou acrescentando nem suprimindo absolutamente nada, para vocês verem a gravidade da situação, da nossa situação, de todos nós trabalhadores.
Eu gostaria, doutor Juscelino, que representa também a nossa ABRAT, né? A nossa Associação Nacional de Advogados Trabalhistas. Por favor, doutor Juscelino, a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, a honra da ABRAT estar presente nesse evento. Peço desculpa à doutora Alessandra Camarano, que a presidente vai estar aqui presente, mas em razão dos compromissos profissionais e institucionais não pôde estar aqui. E a ABRAT está emanada com todas as instituições em defesa dos direitos trabalhistas, são os direitos sociais, em defesa da justiça do trabalho, enquanto estiver direitos perante a justiça do trabalho, e também em defesa das instituições, né? Porque enquanto tivermos instituições que protegem esses direitos, e também teremos justiça do trabalho. E me veio assim um filme, eu em dezembro, até antes um pouco da posse do atual presidente, estava no interior de São Paulo, em um spa, né? Um excesso, perdeu um pouquinho de peso. E lá estava, nesse spa, 2 assessores do ministro Paulo Guedes, né? E na rodinha de conversa, eu entrei na rodinha também, né? E ver qual o objetivo, quais os planos do governo, principalmente para o trabalho. Eles disseram claramente: o objetivo do governo é extinguir a justiça do trabalho. E como? Nós temos que atacar as instituições, porque aquilo que o presidente chama dessa minoria, né? Essa minoria atuante, que alguém sopra para ele vai lá na mídia e diz a minoria atuante, né? Porque as instituições que têm lutado muito em defesa dos direitos sociais, reduzir isso, né? E futuramente, porque nós queremos transformar o Brasil num país capitalista ao nível de China e Estados Unidos. Só que para transformar esse Brasil em capitalista, nós temos que extinguir o trabalho. É atravante o desenvolvimento do país. Esse é um dos objetivos. E a gente tem percebido isso. Então vocês vão percebendo, tá? O que tem sido feito? Atacando as instituições que protegem o direito do trabalho, atacam os direitos sociais. Veio a reforma trabalhista já anteriormente, que simplesmente, né, já sabem o que aconteceu, né? Veio depois PEC 300, e assim a coisa vem vindo, tá? Vem sempre assim, atacando os direitos sociais, atacando as instituições, né? O objetivo, segundo ele, bem claramente, é extinguir a justiça do trabalho, né? Então a coisa tem sido muito bem arquitetada por assessores e toda o que vem acontecendo em Brasília, né? E numa conversa recente também com a deputada Luísa Londrina, ela disse o seguinte: gente, vocês não confiam nesse Congresso. Esse Congresso é a toque de caixas, vocês tomem cuidado. E nos assusta muito o placar que ocorreu aí na reforma trabalhista, a reforma da Previdência. O placar que aconteceu. Ou seja, então a ABRAT está unida com todo esse país, e se nós não unirmos todas as instituições e irem para a rua, chamar a sociedade e vamos discutir isso e ficar dependendo somente do Congresso, nós temos que unirmos para mudar a mentalidade desse Congresso, né? Se nós não fizermos isso, corremos o perigo, porque vamos ficar discutindo só entre nós, só entre as associações, as entidades. Isso não vai ser o suficiente se nós não formos para a rua. E a ABRAT está pronta para isso. A ABRAT também vem à luta, tá? E conte conosco. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Juscelino. Vou chamar agora a doutora Luzia, do Sindicato dos Advogados de São Paulo, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Por favor, doutora Luzia. Obrigada, doutora Sara. Quero parabenizar primeiro a organização do evento, que é um evento pontual e indispensável. Quero dizer que somos poucos, mas temos muita representatividade. E que quando nós falamos de justiça no trabalho, nós falamos de direitos humanos, direitos fundamentais.
e que nós precisamos encontrar uma nova linguagem para abordar os nossos companheiros, os nossos advogados amigos, as pessoas que eventualmente não pensem de forma coincidente conosco, mas que estejam insatisfeitos com o rumo do Brasil, e dizer para eles o seguinte: o Congresso só vai responder, o governo só vai responder se o povo for para a rua. E o povo vai para a rua se nós formos primeiro, porque o país sangra. O Brasil está sangrando. E se eles não tivermos, a nós que somos advogados, quem vai zelar pelo povo? Ninguém vai zelar pelo povo. Nós temos essa missão. Nós, quando nos formamos, quando juramos, quando pegamos nossa carteirinha, ou nossa carteira, nós juramos defender o povo, defender as prerrogativas, defender os direitos fundamentais. Então, para além de tudo que já foi dito de forma muito competente e que eu ratifico, eu quero dizer para vocês que o que a gente precisa é o seguinte: quando tiver uma manifestação, a gente tem que ir. Não adianta a gente dizer assim, eu vou na próxima. Ou não precisa de mim, eu sou mais um. Não, você é indispensável na manifestação. Você é o corpo que vai acrescentar na manifestação. Dia 3 nós teremos uma importante manifestação no Vão Livre do MASP. Então, gente, vamos para a rua. Vamos engrossar o caldo. Vamos engrossar as fileiras. Nós precisamos ir para a rua e chamar o povo para a rua. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luzia Cantal. Agora eu vou chamar aqui uma liderança. Hoje em São Paulo tem uma manifestação contra a ditadura, puxada pelo Povo Sem Medo às 18 horas do MASP. E de atuação muito próxima no Congresso, a doutora Dirce, que representa aqui o MAS em São Paulo, o movimento Acorda a Sociedade, que é composto de dezenas de entidades da maior representação. Por favor, doutora Dirce. Boa tarde a todos e todas, muito obrigada pela palavra, doutora Sara Hakim. Parabéns a todos que estão aqui, esses batalhadores, lutadores, a vocês que estão aqui nos dando atenção. O Movimento Acorda a Sociedade é um movimento composto por mais de 148 entidades da sociedade civil hoje. Na realidade, hoje nós completamos 150, viu, doutora Sara? Entre elas, Anfip, Sindifisco, a OGESP e outras grandes entidades, também a representatividade do sindicato, de associações de mulheres, dos deficientes físicos. Hoje às 18 horas no MASP, manifestação puxada pelo Boulos e pela Povo Sem Medo. Estamos atuando diuturnamente no Congresso Nacional em defesa da nossa Previdência Social e da Justiça do Trabalho. Por que nós trabalhamos tanto? Hoje nós vivemos realmente, a doutora falou, o Brasil sangra, mas o estado de bem-estar social não está sangrando, ele está sendo aniquilado por meio da quebra das bases das entidades. Os servidores públicos estão sendo atacados, os trabalhadores em geral estão sendo atacados, os direitos fundamentais estão sendo atacados. Nós estamos tendo, na realidade, não uma alteração de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, mas uma alteração do Estado brasileiro. E isso é muito sério. Nós estamos sendo digamos assim, estamos num momento de transição para o Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? O Estado neoliberal é aquele Estado onde nós não teremos uma mínima garantia do Estado. O Estado estará submisso aos interesses econômicos, às instituições financeiras e só. E é isso que está acontecendo, é muito sério. Todos que estão aqui têm o compromisso de estar passando essas informações, passando as informações que vocês terão aqui e por meio das entidades. Nós somos agentes multiplicadores. A grande maioria da população não tem noção do que está acontecendo, a grande maioria. A mídia foi paga com o nosso dinheiro para nos enganar, para nos induzir a erro. Isso é muito preocupante.
Então eu peço para todos que estão aqui que se comprometam a levar as informações da realidade pela qual nós estamos passando, que não é, como eu disse, uma reforma, mas é uma deforma, uma destruição do nosso estado de bem-estar social. O que significa isso? Os direitos sociais serão aniquilados, nós não teremos mais esses direitos garantidos na Constituição Federal. Essa reforma da Previdência, ela não só tira direitos previdenciários, mas também tira o direito a um futuro com um mínimo de dignidade. O trabalhador que não rende, que não produz, ele está sendo condenado à morte, a morte mais dolorosa que nós possamos imaginar, que é a morte por fome, miserável, sem o mínimo de assistência médica. Os deficientes, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o artigo 23, parágrafo 2º, exclui da pensão por morte, que já será uma pensão minimizada, não a 50%, mas a, em média, 42% do valor do benefício, em virtude já da minimização dos cálculos do benefício previdenciário. Ele exclui os deficientes, por exemplo, que têm síndrome de Down. Vocês já imaginaram, os pais falecem, essas pessoas que dependem dos seus pais, da pensão dos seus pais, ficarão totalmente sem base nenhuma para sobreviver, sem o mínimo para sobreviver. Então, esse é um pequenino exemplo de muitas atrocidades que estão dentro dessa reforma da Previdência. Contamos com o apoio de vocês, leiam, por favor, busquem leitura, conhecimento, pesquisa e passem a divulgar. Divulgar não para criar indignação, mas para criar consciências e ações. Esse é o nosso propósito. Muito obrigada pela palavra. Mais uma vez, parabéns a todos que estão aqui. Essas vão fechar a transmissão aqui. Obrigada. Chamar agora nosso diretor da Federação dos Oficiais de Justiça. Tá, e por favor, compartilhem, espalhem a live. E hoje, às 18 horas, estaremos lá no MASP para transmitir o ato contra a ditadura militar. Nós estamos na luta